Olá, hoje é 31 de outubro e comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. E como protestantes, nós devemos nos perguntar se é válido ainda o dito que diz Igreja Reformada sempre se reformando. A minha resposta a isso é sim, esse princípio é válido e deve ser praticado por todos nós. A pergunta seguinte, então, é o que mais reformar? Eu quero fazer um desafio aqui muito importante, dizer que nós precisamos continuar reformando a nossa leitura da Bíblia. Como é? É isso mesmo. Nós devemos continuar a reformar a nossa leitura da Bíblia, porque os reformadores deram o start, começaram a fazer isso e fizeram de forma brilhante, de forma edificante e nos transformou a história da leitura da Bíblia. E nós precisamos, como herdeiros da reforma, continuar nesta mesma toada, este mesmo caminho, não nos eximindo da responsabilidade de levar isso adiante. O princípio de sola scriptura, isto é, de só a escritura, tinha três teses básicas fundamentais. Primeira, de que a Bíblia é a autoridade última em todas as coisas. Segundo, que ela é nossa regra de fé e prática. E terceiro, que nós devemos ter acesso ao livre exame das Escrituras. E eu acho que é exatamente neste ponto, no livre exame das Escrituras, que nós devemos nos concentrar e reformar. Eu leio aqui a segunda carta do apóstolo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa ideia de manejar bem a palavra da verdade significa muito mais do que saber achar versículos bíblicos e responder em gincanas, ou ter essa palavra na memória, né? Saber citar versículo de cor. Esta palavra manejar, que só aparece aqui, ela tem a mesma raiz da palavra ortopedia. Nós sabemos que a palavra orto, o prefixo ortopedia, significa ajustar com correção, com direção, de uma forma que tudo fique alinhado. Neste caso, o que temos aqui de manejar bem a palavra de Deus é ler a Bíblia e ser treinado de tal forma que nós consigamos uma leitura correta, uma leitura bastante equilibrada da Escritura. Os reformadores disseram bem que todos devem ter acesso à Escritura, mas esqueceram de enfatizar que o acesso à Escritura exige um treinamento, exige uma capacidade de ler a Bíblia, manejá-la com correção, sob a pena de todos os desvios possíveis. E é esses desvios que estão nessa carta que está se tentando corrigir. Daí, o próprio texto, a própria carta de 2 Timóteo nos apresenta um framework de formação e treinamento para o aperfeiçoamento. Então, como podemos reforçar, ou como podemos, na verdade, reformar a leitura bíblica? Capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda escritura inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que a pessoa de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Aqui nós temos um framework para poder desenvolver um plano e estratégias. E ele é, primeiro, ensinar desde a infância as sagradas letras para os nossos filhos, netos, para aqueles a quem ministramos. E ensinar com correção, porque a escritura tem um propósito claro, e o propósito dela é ensinar, é persuadir ou refutar, é corrigir e educar para a justiça, para tornar a pessoa de Deus, o filho e a filha de Deus, com competências, né? Diz aqui o texto, a pessoa de Deus seja perfeita, isso é, seja completamente madura, esse é o significado da palavra aqui, e seja também perfeitamente habilitado, tenha competência e habilidades para fazer toda a obra de Deus. Então, aqui nós temos um framework para desenvolver um plano e estratégias para formar uma geração de leitores da Bíblia. Você deve conhecer aí a geração de adoradores, que treina pessoas para ser verdadeiros adoradores do Senhor. Nós precisamos também criar uma geração de leitores da Bíblia, leitores que se aprofundem, leitores que sejam capazes de ler a Bíblia livremente, mas ler a Bíblia com correção. Então, nós precisamos, sim, reformar a leitura bíblica, acrescentando essa formação intensiva, sólida, capaz de dar um direcionamento para que a pessoa não leia de forma subjetiva, não leia de forma casuística, não leia de forma aos seus interesses, a satisfazer aos seus desejos, seus interesses, a sua maneira de pensar, mas leia a Bíblia com correção, maneje bem a palavra da verdade. Essa é a minha palavra, a minha reflexão sobre o dia da reforma. Espero que você se engaje nessa missão de formar pessoas que leiam a Bíblia livremente, mas leiam com total correção e direção. Que Deus nos abençoe nessa jornada e um grande abraço.